Hoje o programa Missão 360 recebe Ronald Kuhn, que é um dos missionários adventistas mais experientes que a igreja tem nos dias de hoje. E a primeira pergunta, além de dizer que você é muito bem-vindo, é quais são os lugares e por quanto tempo você tem sido missionário ao redor do mundo? Obrigado, Stout. É um prazer estar aqui com vocês. Eu comecei como voluntário, trabalhei no Sudão, Ruanda, Angola, Moçambique. Tive uns meses na Somália, Bolívia, Peru, América do Sul, Brasil e outros países. E depois na Tailândia, no Canadá e agora estou nos Estados Unidos. Agora, uma pergunta muito importante. O que sentimento te levou para o primeiro lugar que vocês foram como missionários? E o que é que manteve te levando para lugares diferentes durante tanto tempo aí na vida? Acho que é uma mistura, né, Stout? É um pouco de curiosidade. Eu, na verdade, me sentia muito novo para ser um pastor ou um professor, alguma coisa assim. Eu pensei, não posso fazer os outros de cobaia com 21 anos de idade. Então, me deu assim, uma vontade, uma curiosidade de aprender sobre outras culturas, sobre outros povos e ver o mundo um pouco diferente daquilo que eu conhecia, né? Agora, nosso assunto aqui no programa Missão 360 é sobre missão. Por que missão é um dos aspectos mais importantes da vida cristã e do povo cristão, como os adventistas e outros tantos que fazem missão ao redor do mundo? Na verdade, a palavra missão é interessante a sua pergunta. Antes de falar um pouquinho sobre a importância de missão, a palavra missão é uma palavra nova. Se as pessoas forem buscar na Bíblia, ninguém vai encontrar missão. Não existe essa palavra. Essa palavra nova começou com os missionários jesuítas, com Loyola, mais ou menos 500 anos atrás. Depois foi muito usada pelos protestantes e significa um objetivo. Alguém tem um plano, uma meta. Mas na Bíblia tem muitas formas de descrever o que é uma missão, né? Enfim, é fazer a vontade de Deus, é fazer o bem. Você pode ser um missionário na tua rua, fazer o bem para alguém, tratar alguém com respeito, com decência, enfim. Mas tem as missões além mar que a gente fala. E missão muitas vezes foi distorcida, a palavra missão foi distorcida, inclusive muitas vezes foi associada ao colonialismo europeu. E aí vem por detrás de alguns bons intencionados, vinha também a exploração. Então a palavra missão, ela tem muitos significados. Tem uma missão diplomática, tem uma missão militar, tem uma missão... E tem uma missão de boas novas também, que é a nossa missão de esperança, de paz para o mundo. Então esse contexto bíblico de missão é o contexto de que as boas novas do reino de Deus, de esperança, e na prática é melhorar a qualidade de vida do ser humano, de mostrar que existe valor, você não é uma pessoa sem valor. Então, eu diria o seguinte, o missionário é todo aquele que vive para dar alegria ao mundo, esperança, boas novas, mudar o mundo. Nós queremos um mundo melhor. Agora, por conta da sua experiência e do preparo na área de missiologia, inclusive, você hoje é um dos líderes do Instituto de Missões Mundiais da Igreja. O que é exatamente esse departamento, setor, essa área de trabalho da igreja? Em anos passados, muitas famílias que iam, pode ser um médico, um dentista, um engenheiro, administrador, várias pessoas envolvidas em missão, chegavam lá e voltavam depois de poucas semanas, um mês, 2 meses, e as organizações que enviavam, a própria igreja enviava, mas o que está acontecendo? Em muitos casos, faltava um preparo para as famílias se adaptarem em outras culturas. Existe um romance, existe uma atração para aquilo que é diferente, para aquilo que é distante. Só que a realidade de você mudar com uma família para um lugar totalmente desconhecido, com comida desconhecida, língua desconhecida, às vezes nem se toca. Por exemplo, nossa cultura é uma cultura de carinho, de toque, de abraço. Existem culturas que você se cumprimenta à distância. Não existe toque. Então, havia um choque de cultura muito grande. O que isso levou? A igreja a criar um instituto de treinamento para que as pessoas, para que as famílias, desde as crianças
jovens, adolescentes, todos têm o seu curso. Se adaptem, essas pessoas se adaptem mais facilmente àquilo que é diferente, porque aquilo que é diferente gera uma, digamos assim, uma confusão e a pessoa algumas vezes pensa que ela é o problema e não é. O choque de cultura é normal. Então, o treinamento que se dá é para que as pessoas entendam o que acontece quando você muda, está em transição para um outro lugar. Às vezes essa transição é difícil, ela pode pegar pessoas em diferentes épocas, diferentes membros da família. Agora, vocês que passaram por experiências diferentes em lugares diferentes, mesmo com essa experiência, vocês continuam encontrando situações novas quando chegam em outros lugares? Sim. Ou das últimas vezes que chegaram Sim. em lugares diferentes? Nunca se sabe quando e aonde a pessoa vai ter o maior ou menor choque de cultura. Pode ser fatores que você não imagina. Pode ser fatores de diferença, de até às vezes a língua, muito diferente o idioma, a pessoa não consegue se comunicar, até ela fazer um círculo de amizades. Outro lugar pode ser a pessoa não tem trabalho, não tem amigos, os filhos não se adaptam na escola, a mãe fica agoniada, chateada. Então, você nunca sabe aonde e quando vai ocorrer um maior ou menor choque de enfrentar uma nova cultura. Certo. Eu imagino que no Instituto de Missões Mundiais, vocês treinam profissionais, servidores da igreja que servem em período integral, mas eventualmente treinam voluntários também? Isso acontece ou não? Alguns voluntários, alguns estudantes que estão se preparando para trabalhar em outras culturas, eles se inscrevem e existe um curso de treinamento do voluntário online, que ele pode fazer esse curso online. Então, é mais rápido, ele pode ir respondendo perguntas online e tudo. E o Instituto são 3 semanas que as famílias vêm e participam. E o aprendizado se dá entre eles mesmos, ou seja, nós conduzimos um processo, existe toda uma técnica e tudo, mas é um processo de já começa a misturar, diríamos assim, a integrar pessoas de várias culturas já no próprio curso. Uma pergunta, que é uma curiosidade minha, inclusive, pessoal. Quais são as maiores vantagens, falando de uma forma pessoal, assim, da experiência que vocês mesmos tiveram, as maiores vantagens de ser um missionário, de alguém que sai do lugar onde vive, onde as coisas são mais conhecidas e de certa forma até mais confortáveis, para experimentar algo novo, até às vezes muito difícil. Qual é a vantagem que o missionário experimenta? Olhando assim de trás para frente na vida, né? Olhando tudo que já passou, o que você diria para a gente, para o nosso telespectador? Cada decisão tem uma consequência, cada mudança você ganha e perde coisas. Então, uma das vantagens do missionário é, digamos, o conhecimento de outras culturas e outros costumes que você... Um exemplo, você acha que o melhor que tem é arroz, feijão, batata, salada de alface, tomate. Bom, e você descobre que se come comidas fantásticas no mundo, diferentes, com diferentes temperos, com diferentes combinações e que você nunca imaginou que você poderia gostar. Então você passa a... Eu diria o seguinte, o missionário começa a expandir a visão do mundo e da diversidade, da beleza, da forma de viver. Por exemplo, eu cheguei no Sudão e não se usa talheres, você come com a mão. Eu pensei, pô, comer com a mão? Mas depois de um tempo comendo com a mão, obviamente, se lava a mão, tem até um ritual, você lava bem a mão e tudo, aí vai comer com a mão. Alguns até brincam o seguinte, a minha mão eu sei que ela está limpa, os talheres eu não sei qual a limpeza dele. Então existem, você começa a ver o mundo de forma diferente e ver que a diversidade e a riqueza do mundo enriquece. Existem muitas vantagens, você pode aprender uma nova língua, você pode conhecer outros lugares e o mundo vai ficando pequeno. Uma pergunta rápida agora para a gente encerrar nossa entrevista. Quais são as características, ou talvez as habilidades, ou o perfil de alguém que quer ser um missionário que são essenciais assim, para quem quer desenvolver? Eu já diria de cara, no caso do Brasil, o primeiro lugar é inglês. Aprenda inglês. Nunca vai ser tarde para você aprender inglês e isso vai te ajudar em qualquer lugar do mundo. Segundo lugar, tem que pensar o seguinte, Stout. O mundo hoje, embora sendo uma aldeia global, as pessoas têm que pensar mais local, atuar localmente. Em outras palavras, o que eu quero dizer? O mundo não é igual.
a forma e a cultura de um lugar não é a mesma de outro. Então você pode ter uma visão global, mas tem que saber atuar localmente. E aí vem o que a Bíblia diz de encarnar na cultura local. Jesus fez isso, ele encarnou na nossa cultura, vestiu a roupa do lugar onde ele nasceu, comeu a comida que eles comeram. Para você ganhar as pessoas, você não tem que provar nada. Primeiro você tem que ganhar um amigo, viver como eles vivem, encarnar na cultura deles, beber, como se diz, da água que eles bebem. Quando você ganhar confiança, fizer amizade, quem sabe haverá uma ponte para ganhar as pessoas. Ronald, muito obrigado pela sua participação aqui em Missão 360. Nós certamente vamos nos encontrar mais vezes por aqui. Um prazer. Obrigado.